Matheus Gamarra no São Paulo. O que é de verdade sobre essa história aí do defensor cruzeirense tá pintando no tricolor? A informação veio lá de Minas Gerais e eu vou te trazer os detalhes nesse vídeo. E Luca, o que tá acontecendo com o garoto Joel de Cotia? Vai jogar, não vai jogar? Qual que é a fita? Vou te contar os detalhes disso e muito. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Do River Plate contra o Godoy Cruz, em que o River Plate ganhou esse jogo de 4-2. O Galopão fez 2 gols. Ele ainda está abaixo da meta estabelecida, mas óbvio que o Galopo vai se valorizando. Então, quanto mais valorizado o Galopo tiver, e mesmo que o River não tenha a obrigação de compra, significa o seguinte: muita gente fala assim, puxa, mas daí o River não tem obrigação de comprar. Mas o Galopo se valoriza. Isso significa que mesmo que o River não queira, outros clubes terão a opção de comprar e pode inflacionar o negócio. O São Paulo pode ganhar até mais. Então, quanto mais sucesso o Galopo tiver, melhor para o São Paulo no final das contas. E eu vejo muita gente diz, puxa, mas se não bater a meta... Cara, a meta são 20 milhões de reais. Se o Galopo tiver valorizadão, igual ele estava, por exemplo, no Paulista de 2023, quando ele foi artilheiro, o São Paulo chegou a receber uma proposta pelo Galopo na faixa de 35 milhões na época. Que eu até ouvi isso dos dirigentes. O São Paulo, naquela época, o São Paulo estava até vendo o que ia fazer, se de repente no meio do ano faria alguma coisa, mas daí ele se machucou e aí fudeu, porque ele se machucou e ele era artilheiro do Paulista. Mas o São Paulo naquela época já tinha recebido uma proposta por ele de 35 milhões quando ele era artilheiro do Paulista. Então tinha uma perspectiva boa de venda, pode ser que aconteça agora de novo. Então não fique triste quando acontece. Eu vejo as pessoas falando assim, mas não vai vender, e aí ele vai ter que voltar. Primeiro que eu acho que se ele voltasse para jogar com o Crespo, ele ia jogar para um caralho. Isso é a primeira coisa. Eu acho que o Galopo é o típico meia jogador que o Crespo faz jogar, que funcionaria bem com aquela dinâmica no sistema de jogo do meio de campo do São Paulo. O Dineno ontem, ele mandou uma mensagem também dizendo que reconhece que precisa melhorar, que ele está abaixo e que ele ainda está longe do seu melhor. Foi humilde e somente confirmou e referendou aquilo que a gente sabe mesmo, né, Dineno? Você realmente está muito abaixo, mobilidade é muito aquém daquilo que a gente espera. E muita gente pede por que esse cara não joga, para que ele veio, não sei o que. Realmente o cara está sem ritmo e vai demorar um pouco para readquirir o ritmo aí de jogo para ele conseguir fazer. Ele, em jogos em que ele tem o jogo está muito franco, é mais difícil. Ele vai ter que jogar mesmo quando ele tiver só que ficar dentro da área para receber bola, quando o São Paulo estiver num abafa, numa pressão, aí sim acho que ele vai conseguir ajudar um pouco mais no final das contas. O que mais? Está numa dúvida muito grande no São Paulo para ver se o Lucas ele entra como titular ou se o Lucas ele só entra no segundo tempo como ele entrou contra o Sport. E pelo que eu ouvi e apurei, existe uma tendência de que ele realmente só entre no segundo tempo. Que o time que inicie contra o Atlético Nacional no Morumbi amanhã seja um time com força máxima, tanto física quanto em todos os sentidos. E a gente sabe que o Lucas ele vem melhorando, vem subindo um degrauzinho por vez, mas ainda está longe de estar 100%. O Javier Gandolfi, técnico do Atlético Nacional, ele voltou dizendo que tinha lá os desfalques dele. Nenhum jogador assim significativo dos que jogaram contra nós na última terça-feira. Eles jogaram com os reservas, empataram em 2-2 e tiveram que botar também os titulares no segundo tempo, que foram principalmente os jogadores de frente. Ele deve ter força máxima, igual entrou com a gente na terça-feira para jogar esse jogo. O time dele está mais descansado, só que agora com o lado de cá, jogando no Morumbi, torcida, recepção, aquele clima de Libertadores, aquela coisa dentro do estádio para todo mundo poder ajudar e a torcida impulsionar. Espero que o São Paulo esteja num dia mais feliz do que foi semana passada, porque semana passada realmente foi um jogo muito abaixo. A gente conseguiu, na sorte, a trave, o Rafael e o destino que a gente não tomasse gol, que a gente conseguisse bem. Espero que dessa vez o São Paulo venha com outra característica, outro perfil, até porque o Atlético Nacional tinha ganhado os seus 3 primeiros jogos da fase de grupos, contra a Bahia, Nacional do Uruguai e Internacional de Porto Alegre, e também, quando saiu fora de casa, já tinha resultados diferentes. Espero que seja a mesma história dessa vez.
Pessoal, o Mailton ontem, quando aproveitei para falar, inclusive, com o Belmonte sobre esse assunto, perguntei para ele, ele falou que o pessoal do Metalist, eles querem que o São Paulo abra mão do dinheiro do Paulinho Boia lá de trás e ainda pague para poder ter o Maílson. O Maílson tem contrato até metade do ano que vem com a Chapecoense. Ele está muito incomodado e quer muito sair e quer muito poder vir para o São Paulo. Então hoje a gente tem o Mailton e o staff dele, temos o São Paulo tentando com o Metalist conseguir essa liberação. Eles não estão querendo abrir mão dessa coisa de receber dinheiro e ainda que o São Paulo abra mão da multa passada. Só que isso faria, vamos só fazer uma simulação, faria com que o Mailton custasse tipo 10 milhões de reais quase. Seria 4 milhões na multa que o São Paulo tem no Transferban e mais o valor de 1 milhão de euros que eles querem receber agora. Não tem, assim... O Mailton parece ser um bom jogador, ontem fez uma grande partida, deu mais uma assistência, quase fez gol. Mas, cara, o cara não vale tudo isso, né? No final das contas, o cara não vale tudo isso. Realmente é um negócio que não tem nenhum cabimento. Sabemos que 10 milhões de reais a mais para a situação do São Paulo não é uma coisa que vai andar. Então, é lá um jogo de xadrez, tá uma estratégia ainda. O São Paulo não jogou a toalha, mas é uma situação mais difícil. O que eu acho que pode realmente pesar é o fato do jogador e do staff estarem pedindo para que o Metalist flexibilize. Vamos ver, é um clube que não é fácil. O Metalist está atuando que nem o Corinthians, que nem atuou lá com relação ao Santos Laguna, que eles compraram o Félix Torres, estão devendo, estão com o Transferban. E a mensagem dos caras é assim, se eles quiserem receber, eles têm que flexibilizar para a gente. Como assim, irmão? Quem está devendo é você. O outro time tem que flexibilizar o que para você para receber dinheiro? Você que se vire para arranjar o dinheiro e fazer o pagamento agora. Senão não tem esse negócio, entendeu? É um negócio completamente absurdo. É como o pessoal vem falando, Metalist é o Corinthians da Ucrânia. Inacreditável. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Saíram fotos, né, enfim, do Alan Franco sentindo muito o tornozelo. Mas eu tenho aqui uma notícia, duas notícias, né? Duas em uma. Uma notícia boa para dar para vocês. Uma fonte lá da Barra Funda me assegura que Alan Franco está recuperado, foi só um susto e vai jogar contra o Atlético Nacional. Isso é um alívio, né, Maurício? Puxa vida, nem fale, né? Porque é um jogo essencial e ele é cascudo, né? Tem experiência internacional. Nós não vamos ter já o Arboleda nessa partida, então seria terrível se o Alan Franco não pudesse jogar. Então podemos ter Ferrarese, o Alan Franco na sobra, o Sabino do lado esquerdo, poder jogar com 3 zagueiros e para enfrentar esse forte ataque da equipe do Atlético Nacional. E a questão aí da renovação, ótimo, acho que merece o Alan Franco. Ele tem 28 anos, né? Então, tá na idade boa. Sim, tá aí, ó. Imagens divulgadas hoje pelo São Paulo da assinatura do contrato de Alan Franco por mais 3 temporadas, né? Ou seja, vai até o final dessa e por mais outras 3. Inclusive, ao divulgar, tem uma foto do Belmonte ao lado do Júlio, sorridente. Sim. Aliás, tem mais de uma, né? Sorridente. Sim, tá aqui no vídeo, E não me parece que seja coincidência. Nada é. Essas fotos plantadas aí, vamos ver o Júlio Casares falando. Feito pela nossa diretoria de futebol. Aí. E que firmou-se como um grande jogador do nosso elenco, um dos maiores zagueiros do mundo. Nós temos muita felicidade em renovar esse contrato. Na verdade, eu sempre chamo de mais uma aquisição, pela importância desse zagueiro, desse líder e desse grande profissional que é o Alan Franco. Estamos felizes no dia de hoje, porque fortalecemos o nosso elenco e completamos assim um ciclo de renovações importante com o Alan Franco. A renovação do Alan Franco deixou a gente muito satisfeito, né? Nossa linha defensiva está toda renovada, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, o Sabino e agora a chegada do Rafael Tolói. A gente está muito feliz com a nossa linha defensiva, o Alan Franco é um jogador muito importante para a gente, era uma renovação que considerávamos fundamental para manter a força da nossa linha defensiva, é um jogador que tem rendido muito, estamos muito felizes, contaremos com ele até pelo menos 2028, tenho certeza que por muito mais. É um jogador que tem a cara do São Paulo, se identificou com o clube e para nós isso é uma grande satisfação.
Tá aí, Maurício. Bom, A família dele. Que legal. então. E eu acho que é relevante a gente falar, né? Esse discurso do Casares já não engana mais ninguém, né? Ah, é uma aquisição. Pelo amor de Deus, se renovar com um jogador que é titular do clube é mais praticamente da sua obrigação. Isso é para falar, Maurício, que o São Paulo contratou, entre aspas, na janela, porque não contratou praticamente ninguém. Só tapou buraco, né? Veio o Tolói, né? Mas acho que os buracos. Tapar o buraco. principal era. O Tapia também, veio tapear buraco. Nossa, aí, ó. Aí, Maurício gosta. Vamos falar depois, boa, essa aí, do Dineno e do Tapia, mas o Tolói está chegando aí, eu acho uma boa contratação. Vamos ver a questão, daqui a pouco a gente fala do Mailton também, que a lateral direita é importante, embora o Mike esteja crescendo de produção, uma ótima notícia. Eu acho que em termos de contratação, a diretoria está fazendo o que é possível dentro daquilo que nós imaginávamos e foi dito. Não vamos pagar, né? E vamos aproveitar oportunidades. Se tudo isso resultar, Ale, essa pouca ação na janela, tá? Mas resultar de fato em resultados financeiros, né? Uma confiabilidade em relação ao que foi prometido, trabalho aí de adequação, diminuição da dívida, tal, eu acho que tá tudo certo, sabe? Então eu não vou criticar uma renovação do Alan Franco, acho que está certo, não vou criticar uma contratação do Tolói, acho que está certo também. O Dineno, principalmente, a gente tem que falar um pouquinho, viu? Não sei, é que a gente olha o elenco do São Paulo hoje e percebe que ele tem suas lacunas, ele tem suas coisas inexplicáveis, uma delas foi embora do elenco na semana passada, estamos falando do Jandrei, mas o São Paulo no começo do ano tinha William Gomes, Lucas Ferreira, o Luca Marques, né, não tão no começo do ano, mas um pouco depois, e de alguma maneira hoje a gente tem também o Tapia e não tem mais dois desses três que eu mencionei. Da mesma maneira que o São Paulo tem feito isso, não é nem dessa gestão só, vem de outras, que é vender os garotos para substituí-los por veteranos mais caros e nem sempre tão bons quanto. Né? É inexplicável, é realmente inexplicável. E Maurício, meus defensores aqui. Um beijo para o Pedro Henrique, para a Lucimeira e para a Cíntia, para todo mundo. Pode me criticar numa boa, não tem problema nenhum. Estamos aqui. Ô, Maurício Barros, mas agora, vamos lá. Espinafra, descasca o Dineno, por favor. Cara, não vou descascar o Dineno, até porque lá no Cruzeiro, os torcedores até não gostaram muito da saída. Sentiram falta, exato. Porque ele sai, mas entendiam porque tem muito centroavante, né? Gabigol, Caio Jorge, Lautaro. Mas o fato é que todas as chances que ele teve agora, ele foi muito mal, né? O primeiro lance do jogo, ele sai, tudo que um centroavante quer é sair sozinho, cara na frente do gol, sozinho ali, para você definir, tava 0-0, né? Aí ele deu um chute horroroso, pegou de tornozelo, eu falei, meu Deus do céu. Já o Tapia, eu acho que tá um pouquinho melhor. O Tapia lutou, né? Ele até faz, ele faz aquela infiltração, o primeiro gol... ele que bola bota, Mike, né? bola ele que senta, mas ele vai, eu acho que ele tá mais, o Tapia tá mais ligado, tá mostrando mais entusiasmo, mais afim. Agora, quando você pega esses dois e daí você olha o apetite do Henrique e do Carlos, você fala, meu Deus, o Henrique tá na frente deles. Pois é. Bom, eu confesso que a amostragem que eu tenho de Juan Inácio Dineno ainda é muito pequena, mas, né, diante da discrepância de atuação entre o Henrique, por exemplo, né, que entrou, o próprio Lucas, né, a gente fica aí coçando a cabeça meio preocupado. Eu ainda mais que falei que Dineno seria o amoroso de 2025, né? Meu Deus do céu, amoroso vai me matar. Mas ele é meio desengonçadão, né, Maurício? Ele não é aquele jogador que você fala, esse sabe o que tá fazendo, né? Eu acho que ele tem uma característica meio... Ele é meio grande, meio... ele é meio desengonçado, me parece. Mas não interessa se o cara tem elegância ao jogar. Se ele botar a bola para dentro, meu irmão, pode fazer até
como o Jamal Lewis fez uma vez, né, de cocuruto, né, dando passe de cocuruto. Eu acho que ele ainda não disse a que veio, significa que a gente tem que descartar o Dineno, né? Mas sabe que nós não vamos deixar ele não mostrou nada até agora. Rafael Tolói treina com o elenco, mas não foi inscrito a tempo para a fase das oitavas de final, né? Se o São Paulo avançar, né, o Tolói poderá sim ser inscrito nas quartas de final em diante. Lucas Moura tem boa chance de aparecer como titular hoje. Não é garantia, não é certo, mas tem boa chance sim, né? Vem evoluindo, né? Vem ganhando mais minutos. Vamos aguardar. Ele jogou 45 minutos no jogo contra o Sport, né? Entrou no segundo tempo já no intervalo. Então, pode ser que hoje ele tenha ainda mais minutos. Pode ser que ele comece como titular e aí saia no segundo tempo, sei lá, aos 30 minutos mais ou menos do segundo tempo. É uma possibilidade. Opinião. Há 4 semanas, Lucas sofreu uma lesão muscular. Desfalca o time desde então. O atacante já está recuperado de lesão, mas ainda não treina normalmente com o grupo a princípio. Ele ficou de fora do jogo aí contra o Sport, né? E não deve retornar no jogo de hoje. Existe a expectativa de que ele possa treinar com o elenco sem restrição durante essa semana. Com isso, ele poderá estar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro domingo agora no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O Lucas esteve fazendo ali um trabalho de aprimoramento físico pós retornar de lesão. Até poderia ser relacionado para o jogo de hoje, tá, rapaziada? Condições ele deve ter, mas por opção técnica deve ficar fora dessa partida ainda, tá? O Luca e Henrique Carmo são atletas para ficarmos de olho, muito espertos com ele, porque são jogadores bons, né? Dito isso, eu não sei porque trouxeram o Gonçalo Tapia. Com todo respeito ao chileno, né? Pode até calar minha boca e tal, mas não tem como esses moleques estarem atrás com a opção do Tapia. Não tem como explicar isso. Repito, o Tapia pode calar minha boca, e eu quero que isso aconteça, eu quero que ele cale minha boca. Mas Luca e Henrique Carmo merecem mais oportunidades, uma sequência maior no time, isso não tenho dúvida, tá? Antes de Rafael Tolói chegar ao São Paulo, vários nomes surgiram, foram especulados e oferecidos. Portais cruzeirenses apontaram aí um avanço do São Paulo por Matheus Gamarra. Ele é um zagueiro canhoto que supostamente estaria vindo por empréstimo ao tricolor do Morumbi. Gamarra é paraguaio, tem 24 anos e pertence ao Cruzeiro, com passagens pelo Atlético Mineiro também. O zagueiro tem contrato com a Raposa até o final deste ano. Apesar de ser zagueiro, ele também pode jogar como lateral esquerdo ou até mesmo pelo lado direito da zaga. O nome de Matheus continuou causando burburinhos mesmo após a chegada de Rafael Tolói. Isso porque o Arboleda se lesionou e não tem previsão para retorno ainda. Apesar disso, a diretoria fez questão de negar qualquer tipo de interesse em Matheus Gamarra neste momento. A informação veio lá de Minas Gerais, mas pode descartar ali porque não procede. O São Paulo alega que não fez nenhum tipo de contato por Gamarra, sequer fez contato, né? O foco atualmente é reforçar a lateral direita e, se fechar, atenderá a todos os pedidos do técnico Hernan Crespo. Claro, falta o meio-campista ainda, né? Mas e se virar, se der, né? Se der. É prioridade? É prioridade, mas não é a maior prioridade na lista do São Paulo neste momento. Eu acho que a diretoria vai esperar algum meio-campista se lesionar para aí sim começar a buscar no mercado e ir com ênfase, né? Porque é assim que acontece no São Paulo. Gamarra não vem. O foco é fechar a contratação de Mailton, lateral direito da Chapecoense, do Metalist, na verdade. Amanhã eu trarei mais detalhes sobre como andam essas negociações lá no canal principal. Dito isso, assunto encerrado. Matheus Gamarra não vem para o São Paulo, está descartado. O São Paulo não vai contratar um novo zagueiro. Já trouxe o Rafael Tolói, não vai trazer mais ninguém para a zaga. O foco é a lateral direita e depois o meio-campista. Foi especulado ali o Christian Medina e tal, só que até agora o negócio parece que tá estagnado. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver se vai avançar, se vai se resolver. Não sabemos o que vai acontecer. Uma polêmica nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, não é mesmo? Giovanni Chacon, muito boa tarde para você, que sabe tudo aí do São Paulo Futebol Clube. Bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan para explicar essa história. É isso, Pedro. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no nosso Bate-Pronto. Os bastidores dentro de campo também há uma certa loucura nesse momento por parte da equipe do São Paulo, né? Uma indefinição, um momento de decisão também pela Copa Libertadores da América. Nos bastidores, uma grande bagunça, né? Nesse momento no São Paulo. Isso por conta de uma mensagem que acabou sendo enviada de forma incorreta, né, no grupo da imprensa do São Paulo. O que acontece? Neste momento, bastidores do São Paulo, as informações. Há uma divisão política
no São Paulo. Presidente Júlio Casares e também Carlos Belmonte, duas figuras importantes no São Paulo. Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, eles não estão mais conectados, digamos assim, não estão mais juntos na equipe do São Paulo, assim, em sintonia. E existem diferentes grupos dentro do São Paulo, né? Aqueles mais próximos a Casares, mais próximos a Carlos Belmonte. O que aconteceu? Logo depois do jogo contra o Sport, um empate em 2-2, uma mensagem foi enviada pelo diretor de comunicação do São Paulo no grupo errado, no grupo em que os setoristas, os jornalistas estão presentes, e alguns puderam ver a mensagem num tom jocoso, num tom irônico, digamos assim, né? Eu vou até ler para o pessoal aqui a mensagem, né, que eu acabei recebendo também, o print, porque ela durou 15 segundos e depois rodaram os prints, né? A mensagem dizia o seguinte: vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique Carmo, o jogador, e o presidente segurou. Por que isso é importante? Boca, nesse caso, é um apelido jocoso direcionado a Carlos Belmonte. É um apelido irônico, um apelido que acaba sendo pejorativo a Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. E a questão o Henrique tá bem, é uma questão mais de tentar, me pareceu pelo menos a impressão, de tentar desvalorizar o Carlos Belmonte. Só que isso foi para o grupo errado, né? Por que isso é importante? Porque o Júlio Casares, presidente do São Paulo, quando você é eleito, acaba contratando também pessoas aí próximas ou de confiança, né? E o José Eduardo Martins, que é o diretor de comunicação da equipe do São Paulo, um profissional que está há muitos anos na área do jornalismo, trabalhou em grandes veículos, ele é um desses contratados, para além da experiência profissional, também porque Júlio Casares acaba confiando nele. E aí isso mostra que há um racha entre as partes no São Paulo. Por quê? A sucessão natural é de que em 2026, na próxima eleição, Belmonte fosse o candidato a presidente do São Paulo, meio que por unanimidade. Mas em 2029 é que é o ponto-chave. Por quê? É um ano antes do centenário e muita gente quer estar no cargo de presidente do São Paulo e, por que não, voltar ao cargo de presidente do São Paulo. Lembrando que esse é o último mandato de Júlio Casares nessa passagem. Já é o segundo consecutivo. Foi eleito e reeleito agora recentemente. E agora a passagem do bastão seria naturalmente para Carlos Belmonte, que certamente não abriria mão de tentar a reeleição no centenário. E agora o cenário para 2026 é Carlos Belmonte vindo da situação, por um lado, e um candidato aí oficialmente da situação, que deve ser Márcio Carlomagno, uma figura que está muito presente na Barra Funda. Então isso mostra um racha, por quê? Uma mudança no comando de presidente, também há uma mudança em alguns cargos menores, mas também de importância, e por que não de diretor de comunicação do São Paulo. Então alguns bastidores que escancaram que às vezes a bagunça dentro do campo também vem por conta dos bastidores, das direções e tudo mais. Uma piada jocosa que acaba mostrando que essa relação interna às vezes não é tão positiva assim. Então, só importante também trazer essa situação, um racha no São Paulo na parte política, antes de momentos decisivos como o jogo de Copa Libertadores da América. Rapaz, vazou então mensagem aí. Uma pergunta para o Chacon? É claro. Vai lá, Flávio. Ô, Chacon, o Belmonte trabalhou muitos anos aqui na PAN e o apelido dele não era Boca. O que é essa história de Boca aí? Então, esse apelido jocoso, na verdade, Boca, se refere a boca de farofa, por conta do Belmonte ter uma questão de falar de uma forma com língua um pouco mais presa e tudo mais. Uma forma pejorativa que muitos torcedores do São Paulo utilizam, mas quando isso sai da torcida, o que é natural, críticas, acaba tendo não só críticas, mas ofensas também, quando isso passa para a parte interna é que gera preocupação. Isso virou um grande ponto de debate depois do jogo, né? Inclusive na própria torcida, nas redes sociais. Hoje a gente traz mais desdobramentos, inclusive um detalhe importante, hoje na parte da tarde terá uma reunião entre as partes por conta desse caso, né? Se vai ter uma definição sobre desligamento, sobre acerto, muito provavelmente a gente vai saber depois do jogo de amanhã, então nos próximos dias. Mas é um apelido jocoso
boca de farofa por conta dele falar com a língua presa, né? Então, é um assunto que acaba sendo meio que de bastidor, um pouco meio de fofoca, mas é importante da gente entender, porque essa bagunça nos bastidores acaba muitas vezes refletindo o que vem no campo. Não necessariamente no desempenho dos jogadores, mas por que um time tem jogadores que muitas vezes são contratados sem necessidade, ou aquele que não é tão bom assim, mas foi gasto uma grande verba em cima desse jogador. Enfim, uma situação curiosa e que pode acarretar em algumas mudanças nos próximos dias. Flávio Prado. Fala, nação! A Fut Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.